Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Pois vamos falar do que o Dr. Santana Lopes disse acerca dos estrangeiros, dos imigrantes, que a jornalista ficou logo toda alçaricada. No que concerne à dinâmica de os filhos dos estrangeiros que estão desempregados têm prioridade nas creches, e depois as pessoas, os portugueses que não têm creches para pôr os filhos. E a jornalista ficou muito irritada porque, então, mas a nacionalidade não pode ser um critério, e o Santana Lopes disse, não é a nacionalidade, é as pessoas que estão empregadas, portuguesas, não têm prioridade sobre os empregados estrangeiros, porque é as pessoas, o que a lei diz, é as pessoas com menos suficiência económica que têm prioridade. E voltamos sempre à questão, Portugal para os portugueses, como dizia o PNR, hoje em dia extinto, graças a Deus, atual ERCT, já falecido, graças a Deus. Não, Portugal não é para os portugueses. Portugal é para as pessoas que cumpram a lei e que trabalhem. Essa história de Portugal para os portugueses é extrema-direita. Isso não é nacionalismo, isso é salazarismo. E Salazar podia não ser faz, podia não ser isto, aquilo e aquilo outro, mas a extrema-direita era a certeza absoluta. Porque a extrema-direita, já disse milhões de vezes, exerce violência na sua ação política. Seja violência física, se quiserem, do Estado, o jurídico penal, através das polícias políticas, batem nas pessoas, matam as pessoas, prendem as pessoas sem julgamento, sem processo penal, por isso é que o nosso Código de Processo Penal, estou aqui a olhar para ele, é tão longo, com as suas garantias. Claro que os choques desta vida também têm esses benefícios. A lei é geral e abstrata, os senhores são umas cavalgaduras, o que é que os senhores querem que eu faça? O problema das redes sociais é que é o povinho todo, não têm estudos nenhuns, nem querem aprender, são completamente, eu via muitas vezes nas lives em que, enfim, os extremos mais falavam, e via as pessoas a comentar no chat, assim, não sabem escrever português? Pois não tenho o computador em português. Eu peço imensa desculpa, dá perfeitamente para pôr o computador em vários idiomas, ou o telemóvel, desculpem lá, se não sabem se quer fazer isso, não sabem escrever em português, não percebem o português formal, não percebem o inglês formal, seja com sotaque ou sem sotaque, não percebem, discriminam os outros por causa dos sotaques, o que diz tudo acerca dos democratas, discriminam as pessoas pela cor da pele, discriminam as pessoas pela orientação sexual, discriminam as pessoas pelo que a extrema-direita sempre discriminou. A extrema-esquerda discrimina pelo património, discrimina pelo género e também pela orientação sexual. A extrema-direita pura é misógina, ou seja, discrimina as mulheres, é homofóbica, discrimina os homossexuais, é supremacia branca, sim, tem o xisto caucasiano puro, Europa branca, estão sempre a dizer isso. E, obviamente, também não é ecuménica, tem uma superioridade cristã da religião cristã, nomeadamente o catolicismo na Europa Ocidental e o cristianismo em geral, na Europa em geral. Ou seja, discriminam a religião das pessoas, discriminam a orientação sexual das pessoas, discriminam o género das pessoas e discriminam deixa eu ver se não faz nada nenhum. Religião. E a cor da pele, sim, claro. Isto é extrema-direita. Depois a extrema. E o Chega tem muitos traços destes. Muitos. Eu não considero que seja extrema-direita porque os líderes não pensam assim. Acho eu. Posso estar enganado. Não creio. Mas o professor Milton Ribeiro não pensa assim. O André Ventura também não pensa assim. Há lá uns poucos deputados que pensam assim. São os tais que o Sr. Deputado Pacheco de Amorim disse que votaram contra ele. Pois, a gente já sabe, né? Os inimigos estão sempre cá dentro. Por isso eu tenho algumas dificuldades em acompanhar esse raciocínio. Não sou de extrema-direita, nunca fui, eu tenho um coração de esquerda, como toda a gente sabe. Aliás, o Napoleão dizia isso. Querem conhecer um homem, vejam como ele era aos 20 anos, no que é que ele acreditava. O Napoleão era brilhante. Brilhante. Aliás, basta ver as notas de rodapé do Napoleão em relação ao Príncipe de Maquiavel, para ver como é que ele pensava. Fartado-te a rir. Grande homem, é? Aliás, foi por causa do Napoleão que o Edmond Dantes foi para a cadeia, sem fazer nada mal nenhum, coitadinho. Agora os Edmond Dantes são todos bandidos, é só para saber.
Os Napoleões desta vida é que são os anjinhos. O Napoleão era um assassino, como é evidente, mas foi um grande homem. Os grandes homens costumam ser maus, costumam ter maus fígados, sim. Nenhum grande homem que ficou na história da humanidade era um anjinho. É pessoal que se é preciso puxar a pistola, puxam e acabou. Todos eles. Inclusive nos dias de hoje. O Trump é igual, o Putin é igual, o Obama, intelectual primeira linha da Harvard, foi preciso puxar a pistola, puxou. Mandou a equipa número 5 dos Navy Seals chegar à casa do Bin Laden, foi tudo direito. Acabou. É assim que se manda. Não estamos nas sensações e nas emoções das menas mortáguas com os seus namorados e com as suas esposas, ok? Não se esqueçam do veneno típico deste pessoal. Já vos disse aqui muitas vezes. Então, como eu estava a dizer, realmente voltar ao assunto. A extrema-esquerda tem outros alvos. A extrema-direita tem estes alvos, como vos disse. A extrema-esquerda odeia o rico. Isso é o que mais odeia o rico. Como o Otelo foi à Suécia falar com o Olaf Palme, acabámos com os ricos. E ele responde, nós acabámos com os pobres. O Otelo era mesmo maluquinho. Mas a esquerda odeia os ricos, número 1, os comunas, os blocos de esquerdas e companhia, partidos livres odeiam os ricos. Daí a extrema-esquerda também não gostar de mim, por causa dos carros, por causa dos exibicionismos com as primeiras classes, dos aviões, dos hotéis de luxo. Ou seja, eu irrito muito a extrema-direita, porque trato bem as mulheres, basta ver como é que eu trato a minha mãe, não é? Eu sou um bocado velha guarda com a Maria, então, mas a Maria está num país democrata em que há direitos civis absolutos no que concerne ao feminino, quer dizer, não está na Arábia Saudita, a Maria não está condicionada, está em livre-arbítrio, fica porque quer. Sou velha guarda com a Maria, sim, então, mas não podemos ter relacionamentos velha guarda, tem que ser tudo pelos nas axilas e piercing na rata para sermos progressistas. É isso que me faz uma confusão imensa nas redes sociais. O clínico de competência, o jurista de competência é piercings na rata e todas peludas, ou cheias de tatuagens, ou homossexuais, ou feminino. O bruto que há 2000 anos existe, a formação do homem grego, como dizia o Iager na Paideia. O homem que gosta do estudo, gosta da disciplina militar, que gosta do feminino e gosta dos carros rápidos, o registro de Marco Aurélio aplicado ao século XX e XXI, que é o James Bond desta vida, e o Ethan da Missão Impossível, representado por Tom Cruise. Sim, como é evidente, o Stallone, com o seu Rambo, o Schwarzenegger, com o seu Terminator, o Jason Statham, com o seu condutor, com os Audis, a fazer as suas entregas e também um espetáculo na luta, o Don Johnson no Miami Vice, só em Miami, à portuguesa. Estas pessoas que vivem noutras culturas não percebem que isso é a cultura clássica do homem, quer dizer, e os povos progressistas e muitas vezes de grande tribalismo não aceitam, como diz o Dr. Pacheco Pereira, não aceitam a cultura da outra pessoa. Isto é muito interessante, a cultura civilizacional. Filhos, há 2000 anos que o homem clássico é assim, não vai deixar de ser por decreto, não é porque a mãe da mortágua gosta da amiga que a gente agora temos que dizer que isso é o progresso da humanidade. Não, é a escolha dela, à vontade. Pronto, sim senhor. Houve um tempo que não deixava uma rapariga dormir com quem queria. Graças a Deus esse tempo acabou. Mas agora não nos vai ensinar a nós, que há 2000 anos somos assim, que está errado, estamos errados. Uma coisa é o progresso da humanidade que se dá direitos a quem não os tinha. Estamos de acordo. Outra coisa é tirar direitos a quem sempre os teve, que é o homem heterossexual branco. É sim senhor. É o colonizador, é o macho alfa, é o lutador, é o Napoleão desta vida, é o Marco Aurélio desta vida, é o James Bond desta vida, assim num registro mais cinematográfico, um Rambo desta vida, e um Van Damme desta vida, um Bruce Lee, que era tão divinizado até pelos colegas atores em Hollywood. Isso também é um típico homem viril. O homem sempre foi muito respeitado pela sua força física e pela sua força intelectual, e a mulher pela sua beleza. Estes grupinhos da extrema-esquerda querem inverter os valores civilizacionais do Ocidente. Os árabes riem-se,
os chineses riem-se, os singapureanos riem-se, o sudeste asiático ri-se. Na Tailândia, houve um tipo que há pouco tempo falou mal do rei, porque há o crime de lesa majestade na Tailândia, não se pode de todo dizer o que é que seja mal do rei ou da família real. Disse uns comentários menos felizes sobre o rei no Facebook, foi condenado a 35 anos de prisão. 35! Pois, eles riem-se com estas sensibilidades de atacar o macho alfa, que neste caso é representado pelo rei da Tailândia, que é um rei absolutista, aliás, e o rei mais rico do mundo. Eu gosto muito, muito da Tailândia. Muito. Bom, mas continuando. Eu gosto muito do Sudeste Asiático, como já perceberam há muito tempo, né? Muito mais que o Ocidente. De longe, mas 1000 vezes. Então, como eu estava a dizer, o que eu estou aqui a tentar transmitir é que a extrema-esquerda, voltando ao assunto, ataca o rico, ataca o homem, ataca o heterossexual, ataca o branco e ataca o cristão. Por isso é que a Beira Mortágua anda com o lenço da Palestina, mas se fosse para a Palestina era executada por ser lésbica. E o europeu diz, és mesmo maluca. E é, por mais daquilo que me parece. Ou seja, a extrema-direita ataca exatamente diametralmente similar, não oposto, mas similar ao que a extrema-esquerda defende. E vice-versa. Ou seja, odeiam-se de morte porque estão a querer disputar modelos civilizacionais. Ou seja, a superioridade dos grupinhos que a extrema-direita tanto detesta do lado da esquerda e vice-versa. Não sei se estão a ver o ninho de víboras que aqui não temos. A extrema-esquerda e a extrema-direita detestam-me porque eu estou no meio. Porque eu disse, não, as mulheres são iguais a nós, mas também se me apetece chamar gorda, chamo gorda e acabou. As feministas na esquerda dizem, mas defendes que somos iguais, mas chamas-nos gordas. Mas és gorda. Defendes que somos iguais, mas chamas-nos putas. Mas és puta, filho, o que é que queres que eu te diga? Se somos iguais, se és gorda e se és puta, assume que és, filha. Porque eu também assumo que sou bruto e papo umas gajas e sou sempre bom e tenho os meus defeitos dos egos, isto e aquilo e aquilo outro. Sim, também assumo os meus defeitos. É preciso tê-los no sítio, filha. O homossexual é a mesma coisa, somos todos iguais. Se me apetecer que o homem está de diarreia, por isso não pode ter, enfim, intimidade, estou-me a dar uma boca real, estou. Como também me manda boca real a mim, com a toxicidade masculina por ser machão. Somos todos iguais. É para os direitos e para os deveres. Mando bocas. Podem mandar bocas também à minha vontade, mas se mandam bocas também têm que receber as bocas. Aí é que está. Como diz o Voltaire, quem manda em nós é que não podemos criticar. E hoje em dia, se critica a mulher ou o XLGBT, está tudo trabalhado. E é aí que a extrema-direita vem que nem uma leoa. Por isso é que os Trumps desta vida são eleitos, e os Andrés Venturas, e os Abascals, e os Salvinis, e os Mileis, e as Melonis, e as Le Pens. Pois, porque o pessoal ainda é a maioria da população nesse contexto. O registro LGBT e o registro feminista é uma pequena minoria da população. Onde é que estão? Nos países progressistas e na sociedade ocidental. Mesmo na América, no Bible Belt, por isso é que o Trump foi eleito, isso não é nem perto nem de longe líquido. Os americanos são conservadores porque são muito religiosos. Por isso é que o Trump foi eleito com aquela personalidade. Se os senhores acham que eu sou bruto, com as gajas e os carros, olhem para o Trump. É a minha pessoa multiplicada por 1 milhão. Aqui eu tenho galões académicos e desportivos. O Trump não tem. O Trump, a única coisa que tem é dinheiro. Nunca foi um brilhante, não tem graus académicos diferenciados, não tem universidades diferenciadas. Eu tenho muito melhor currículo académico 50 milhões de vezes que o Trump. Só que o Trump é rico, nasceu rico e depois fez dinheiro. Com as mulheres, bem, eu posso ser fresco com as mulheres. Mas aquele estava casado com a Ivana Trump, a Ivanka é a filha, e já tinha a amante, a outra, a segunda mulher, lá no Estreito, e foi lá a uma competição de boxe e estava as duas no mesmo recinto. Os funcionários estavam isto para dar para o tosto. Tinha as duas no mesmo sítio. É mesmo fresco. O homem sempre tratou as mulheres abaixo de cão. Eu nunca fui assim. Eu sempre tratei as mulheres com respeito. Aliás, vê-se como é que eu sou protetor com a minha mãe e com a minha própria Maria. Apesar de ser uma velha guarda. Por isso é que eu fui buscar uma mulher asiática, que é conservadora e católica. Eu sei as linhas como coso. O engenheiro Avelino também se sabe, uma vez disse, não, o professor não foi só nos doutoramentos que foi melhor que eu, foi também dar o toque feminino.
Pois sou engenheiro, uma cirurgia ocidental não é uma asiática católica, assim, não voa tão alto, não, tem que voar mais baixinho. Sim, depende, se eu tivesse uma esposa, uma namorada, uma companheira, até uma relação mais casual, uma neurocirurgiã ou uma juiz do Supremo podia crescer como cresce, claro que não, ia para o Bali e levava um zimbrotos logo. Alguma vez uma juiz do Supremo Tribunal de Justiça fica em casa, fica no hotel a dormir com a mãe no mesmo quarto enquanto o Valio vai para a noite até às 6 da manhã, claro que não. As pessoas têm que saber quais são as mulheres que se identificam com os senhores, mas tem que ser uma decisão livre. Se a mulher é conservadora, é deixá-la estar. Agora, se vão buscar uma gorda alcoólica drogada, pois não podem estar à espera de muita coisa. Mas está a ser misógino a dizer chamar gorda alcoólica drogada. Se a mulher é gorda alcoólica drogada, não é misoginia coisa nenhuma, são os factos. Se eu fosse gordo, alcoólico e drogado, podíamos chamar isso à vontade. À vontade, só que eu não sou gordo alcoólico e drogado. Nunca consumi drogas, nem a minha vida inteira, nenhuma, nem AX. E se havia pressão social, estava sempre ameaçados com porrada aos meus amigos que me ofereciam AX lá nos grupinhos de Maravilha da Amadora. Nunca consumi nenhuma droga e nunca bebi álcool, a não ser 2 ou 3 exceções, com as Marias nos fins de ano. Bebi um bocadinho de pisangabão uma vez, um bocadinho de champanhe, mas uma coisinha de nada, não só uma gotinha. Um bocadinho de pisangabão uma vez, um bocadinho de champanhe outra vez. Nunca bebi cerveja, nunca bebi vinho, mas por causa das grotas estavam a pressionar-me no fim de ano para a fruta, não é? E eu também vou beber um bocadinho de nada, mas não tenho, sou muito nonchalant, como sabem. Se isto é um bruto em termos clínicos e jurídicos, o que é bom é a gorda lésbica com os piercings na rata, que é essa que é a excelente clínica. Nos países progressistas eu sou atacado por ser um bruto, e a gorda lésbica que vai para as redes sociais a dizer touch, toda tatuada, 25 piercings naquela focinha, cabelo azul, amarelo e verde, peluda como uma macaca, mais peluda que o Tony Ramos. Aí não há problema nenhum de ser clínica nem jurista. Eu, fatinho e gravata, estudei toda a vida com os craques que os senhores conhecem, inclusive filosofia, que é, enfim, há uma ética muito considerável nesta parte. Aliás, eu vi as minhas mudanças na universidade quando estudei filosofia, fiquei muito mais certinho, é verdade, fiquei. Eu é que sou uma besta. Estão a ver, a extrema-esquerda ataca pessoas como eu, que nem uns leões, mas a extrema-direita também ataca, porque eu não sou tão duro com a extrema-esquerda como eles são. Eles querem mesmo Portugal para os portugueses, que os homossexuais sejam considerados uma patologia mental, que as mulheres vão para casa, aquela coisa que os senhores viram nas minhas lives, não é? Aquela democracia deles. Não há meio termo. São brancos que nem me aporta aos dois. Eu sou um anjinho comparativamente com as 2 dimensões. Mas como eu estou no meio, como diz o professor Militar Ribeiro, quem fica no muro leva tiros de todos os lados. Certo. É exatamente assim. Dir-me-ão, mas porquê é que está no meio? Não há nenhum autor que eu estudo, tanto na filosofia como no direito como na psicanálise, que tem essas posições. Nem o Heidegger. O Heidegger, infelizmente, teve aquelas escolhas políticas muito tristes, até 45. Depois nunca mais falou sobre o assunto, como é evidente. Nunca mais. Nem o Nietzsche. O Nietzsche não escreveu Vontade do Poder. O Nietzsche, a irmã dele, a Elisabeth von Nietzsche, é que era antissemita, é casada com um antissemita e coligiu os fragmentos que o Nietzsche, já meio tontinho, porque o Nietzsche enlouqueceu infelizmente no final da vida, o tal Deus está morto, tão conhecido, não é? Deus está morto porque os homens agem como se ele não existisse, dizia o Nietzsche. E o Nietzsche não escreveu Vontade do Poder, que o Sr. Adolfo se aproveitou para fundamentar a doutrina nacional-socialista. Não, Nietzsche não era um antissemita. Eu não conheço nenhum filósofo, nem o Leibniz, nem o Thomas Hobbes. Uma vez o Rafik disse: o Thomas Hobbes era extrema-direita. Não era, Rafik. Era um homem do século XVII. Thomas Hobbes publicou Leviatã em 1651. Era um homem do tempo dele. O Aristóteles também era extrema-direita então. Não havia esquerda. A esquerda só nasce no século XVIII com a Revolução Francesa. Não havia esquerda. A liberdade, a igualdade e a fraternidade fundou a esquerda no século XVIII. Não havia esquerda antes do século XVIII. Não havia nada. Só havia extrema-direita. Havia o clero, havia a burguesia, havia o povo e havia a realeza. Mais nada. O privilégio. Aí as feministas estão cheias de razão, e o registro LGBT também, e o Black Lives Matter, e o movimento eram completamente oprimidos. Só começaram a ter direitos no século XX. Quem é que deu esses direitos? O homem heterossexual,
branco, cristão e até os ricos. E aí que estas duas forças vê-se nas redes sociais que nem uns leões, e qualquer pessoa que fala do estrangeiro, extrema-direita. Qualquer pessoa que fala da mulher, extrema-direita. Qualquer pessoa que fala da religião, extrema-esquerda. Não sei se estão a ver. Quer dizer, porque são modelos civilizacionais, como a Mariana Mortágua teve razão em dizer que tem mais em comum com o árabe, com o muçulmanista e aquele outro, do ponto de vista civilizacional, do que com o primeiro-ministro. Tem. Porque, não do ponto de vista da orientação sexual, que não é aceito nos países árabes, como é evidente, nenhum, aliás. O Israel é tomar, mas a comunidade LGBT em Israel é uma das mais bem-sucedidas do mundo, mas está bem. E então, o que acontece é estes, como se vê, os ódios aqui nas redes sociais, que eu não sabia, não conhecia estas pessoas, nem na Amadora vigente tão mal formada e eticamente de culto religioso. Eu sei, mas espera, mas os pessoas é que têm ética, mas como é que têm ética se cometem crimes? A ética morre no dia que os seus cometem o ilícito penal, como é evidente. Também são penalistas agora, conhecem o Código Penal, conhecem Aristóteles como eu, estava a saber. Ou seja, são doentes existenciais, não são doentes mentais. Não é uma doença mental do ponto de vista da DSM-5-TR. É uma doença existencial. São modelos civilizacionais muito extremos que está a partir o Ocidente ao meio, por completo. E o Santana Lopes teve ousado de falar dos estrangeiros, pumba, ele já é extrema-direita. Acabou. Ou seja, é aí que eu quero chegar. Hoje em dia, o que é que se diga, toda a gente se ofende, toda a gente acha que os seus são uns bandidos, e isto, aquilo e aquilo outro, ou doentes psiquiátricos, ou do piorio. Falam de intelectuais, e falam de juristas, e falam de filósofos, e falam de psicanalistas, e falam de pessoas muito diferenciadas em termos de estudos, como se estivessem a falar do pessoal da Cova da Moura. Ou o pessoal que o Lenin chamava lupa de proletariado. Mas enfim, ficamos por aqui, já disse o que tinha a dizer, ou seja, o Dr. Santana Lopes também é extrema-direita. Pronto, basicamente é isso. Porque teve o azar de dizer esta coisa na televisão. Dir-me-ão, o homem é extrema-direita. Se o Dr. Santana Lopes é extrema-direita, vou ali já venho, quer dizer... Mas é assim, não há qualquer possibilidade de se perceber que as pessoas têm direito às suas opiniões, e às suas posições políticas, e às suas posições filosóficas, e às suas posições doutrinais. O que é verdadeiramente deplorável é irem implicar com a vida social, profissional e privada das pessoas. Do Dr. Lopes, na sua vida pessoal e profissional, faz a vida dele à vontade. Vai à televisão dar a opinião dele. São os valores políticos dele. As políticas e as redes sociais dos dias de hoje não fazem diferença entre a vida pessoal e profissional da pessoa com a vida política. Mas o que é que tem a ver o Salazar na sua vida privada, aqui a para as meninas, com o Beato, que era amigo do Crial Cerejeira, a governar o Império? Eram duas pessoas completamente opostas, como é evidente. Ela fez com as meninas, mas era a vida privada dele, como é evidente. A vida de estadista era outra conversa. As pessoas não podem... A vida profissional de um político é pública, mas a vida profissional das pessoas que não são políticos não é pública. Isso é um crime gravíssimo de devassa da vida privada quando os senhores publicitam material da vida privada das pessoas, seja profissional, seja social, seja desportivo, seja o que for. Daí os anjos estarem a pedir 1 milhão de euros. Ou seja, é gravíssimo os senhores brincarem sequer com o ganha-pão das pessoas e com a vida pessoal das pessoas, como é evidente. Os anjos têm razão. Moralmente têm. Juridicamente têm. Não vai ser fácil, porque eles são figuras públicas, entendem? Como são figuras públicas, o ganha-pão deles é vender a imagem deles. Eu não sou figura pública, enfim, há pessoas que me conhecem nas redes sociais, está bem, mas o meu ganha-pão não é cantar, nem ser entertainer. A Diana ficava muito chateada dos paparazzi. Então, mas a realeza tem que se prestar a isso, ou seja, quando os senhores têm cargos públicos ou profissões públicas que ganham o vosso dinheiro com as televisões, com as rádios, com as redes sociais, pois, então aí eles têm, obviamente, a legitimidade de interferir na vossa vida pessoal e privada, porque os senhores, a vossa vida profissional é uma vida pública.
Quando isso não acontece, é um crime grave do Código Penal. Em termos cíveis, indemnizações muito altas também. Mas nas redes sociais parece que há muitos psiquiatras, há muitos penalistas e há muitos filósofos. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto pessoas que aparentemente são especialistas nestas coisas, mas depois comportam-se como criminosos na Cova da Moura. É isto que temos. Bom, vamos para um bocadinho a matéria, um bocadinho que só, que eu há pouco vos dei de matéria. Mas enfim. Ora, tínhamos ficado no Von List, como sabem, de que eu gosto muitíssimo, da Magna Carta, e ainda mais, isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, é a versão em português, ainda mais, e também o facto de a pessoa ter que ter cuidado, hoje em dia, até com questões académicas, coisa que eu nunca tive cuidado, por motivos políticos. Interessante, é? Vivemos um mundo muito extremo. Parece que é o ajuste de contas produto da Guerra Fria. Os filhos bastardos do comunismo, o comunismo perdeu a Guerra Fria, mas os filhos bastardos do comunismo, graças a Deus, mas os filhos bastardos do comunismo completamente raivosos. Agora com esta dinâmica do movimento woke. A extrema-direita perdeu os impérios coloniais, graças a Deus, e teve que abaixar a bolinha com as democracias todas. Com o advento do movimento woke, a direita secretária subiu, a extrema-direita também, então a extrema-direita verdadeira, que está escondida nos bastidores, veio toda para de cima, completamente raivosos. Os filhos bastardos da extrema-direita no tempo salazarista e outros afins, e os filhos bastardos do comunismo nos tempos da Guerra Fria e outros afins, estão todos ao rubro nos dias de hoje. Não sei se eu estou a ver, eu só se eu fosse maluco, eu não fazia a mínima ideia, porque o mundo é os livros, como sabem, e as mulheres bonitas, eu não fazia a mínima ideia. A não ser que eu não possa gostar de mulheres bonitas. Eu gostava de saber se eu, para ser um clínico decente, e um jurista decente, e um filósofo decente, tem que ser homossexual, tem que ser mulher, tem que ter um piercing na rata ou no orelhudo, é isso? Não. Eu gostava de saber se é aceitável um homem ser clínico, filósofo ou jurista e ser bom vivant. Gostava de saber se isso é proibido. Se o que é aceitável, ou ao que parece, é o grande movimento de justiça social, as senhoras que vão para as redes sociais com 25 tatuagens, com 25 piercings, a dizer que são TEDs e que são excelentes clínicas, por serem lésbicas, por serem mulheres e por serem tatuadas e por terem piercings na rata, é que são espetacularmente competentes. Se é um homem que gosta de mulher bonita, é uma besta. Então, mas espera, mas o que é que tem a ver a minha vida privada com os meus estudos? O que é que tem a ver? Se eu gosto de mulheres bonitas, mas há algum problema de gostar de mulheres bonitas? O senhor não gosta de mulheres bonitas? A beleza? Não impressiona? Porque é que a Miss Universo para o mundo todo quando é o concurso? Não gostam de mulheres bonitas? Então gostam do quê? Até as mulheres gostam de mulheres bonitas. Quer dizer, e as que são heterossexuais não gostam de mulheres bonitas. A beleza da mulher sempre parou o mundo. Helena de Troia é um bom exemplo. Houve uma guerra, a maior guerra da humanidade, supostamente, por causa da beleza de uma mulher. Não gosto de mulheres bonitas. É um bruto. És das gajas. Bem, tu és dos gajos. Tu gostas de levar no cu e eu gosto de mesmo as gajas. Qual é que é o problema? À vontade, filho. Quando estás de diarreia, tens que ficar a pôr água. Temos muita pena. Mas estás a ser homofóbico. Não estou, filho. Tu gostas de levar no cu e eu não gosto. Acho que não, pelo menos. Não estou com intenções nenhumas de descobrir. Como diz o engenheiro alguma vez, a pistola coloque lá para a colonoscopia, se gostar, sirva-se. Lembram-se dessa? Pronto, está bem, ficam muito ofendidos com estas bocas em relação ao feminino e em relação ao registro homossexual. Qual é que é o problema? Somos todos iguais. É que eu não percebo estes fanáticos. Se somos todos iguais, a gente fala bem uns com os outros. Quando somos todos iguais. Pronto, filho, gostas de levar no cu à vontade, não há problema nenhum. Não digas isso, estás a ser homofóbico. Não, filho, estou a dizer que não tens problema nenhum. E eu gosto de outras coisas. Gosto das gajas, delas fresquinhas. Não, mas isso é um bruto. Mas porquê? Porquê que é um bruto?
Estou a ver, ou seja, este discurso que ofendem-se com tudo. A gente está na brincadeira no gozo, esta conversa militar, enfim, caserna. Ficam todos muito ofendidos e muito ofendidos. Ou seja, o registro LGBT, o registro feminista, não é bem o feminino com os seus direitos, nem o registro homossexual com os seus direitos. É patologia mental associada, se não se pode dizer nada. Somos todos iguais, mas se os senhores não permitem qualquer coisa que vos seja dita, não tem a ver com a vossa orientação sexual nem com o vosso género, tem a ver com a vossa cabeça. Não estamos a falar de mulheres nem homossexuais, estamos a falar de pessoas, independentemente do género e da orientação sexual, que não lhes pode ser dito nada. Isso é cova de amor. Vê lá no bairro de Santa Filomena, cada vez que diziam alguma coisa, ia logo buscar uma faca. Não se pode dizer nada porquê? Porque eu sou mulher. Desde quando é que isso é à prova de bala em relação à crítica e ao gozo e à brincadeira e à conversa de caserna? Não, desculpe. O fato de ser mulher e o fato de ser homossexual é igualzinho ao fato de ser homem e ao fato de ser heterossexual. Se a gente quiser gozar e brincar e dizer umas prejuízos, dizemos. Qual é que é o problema? Não me podem dizer nada porque eu sou mulher. Peço imensa desculpa, não é o que diz a lei. O que a lei diz, somos todos iguais. Se somos todos iguais, têm direito tanto às críticas como às não críticas. Como é evidente, não é? Pois, como é evidente. Por isso, vamos ficar por aqui. Vamos à matéria, senão nunca mais saio daqui. Mas percebem, não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada porque o registro do feminismo e do LGBT no registro da extrema-esquerda acham que por terem direitos têm proteção absoluta da crítica. Não, se a gente quiser mandar umas bocas, mandamos. Não estamos a ser homofóbicos nem misóginos, estamos a mandar umas bocas, porque os seus são iguais a nós, heterossexuais e homens, e como tal nós tratamos de forma igual. Não estamos a discriminar negativamente nem positivamente. Não está a ser homofóbico pedirmos umas coisas de diarreia. Não, estou no gozo, na brincadeira. Qual é que é o problema? As pessoas também estão no gozo quando falam das gajas, que isto, aquilo e aquilo outro. Qual é que é o problema? Não se pode dizer nada, ficam todos muito ofendidos. Qualquer coisa que se diga, isto aqui, o meu telemóvel está aqui a mexer-se, qualquer coisa que se diga, ficam muito ofendidos. Isso não é igualdade de direitos. Isso é superpoderes que os senhores agora, por causa da justiça social dos países progressistas, acham que podem dizer tudo dos homens, dos heterossexuais brancos, dos religiosos, cristãos, dos ricos, e se a gente responde e diz alguma coisa, somos uns brutos, e somos mais tóxicos, e somos isto, aquilo e aquilo outro, e somos todos uma camada de anormais, como diz o professor José Gameiro. É o mundo que temos. E não se vê mais do que isto nas redes sociais. É cultural, como diz o professor o Dr. Pacheco Pereira, é cultural. Os países progressistas e outras realidades geográficas meteram na cabeça, do ponto de vista cultural, é a maneira deles mesmo pensar, que esta forma de pensar ou é psicótica, ou é criminal, ou é disfuncional, ou é não sei o quê. Não, filho, tu tens os teus valores, eu tenho os meus. Pode ser, não. Se a lei permite, se os códigos de conduta permitem, como é evidente, o que é que tu tens a ver com a minha vida privada, pá? O que é que tu tens a ver com a minha vida privada? Não, obstaculizam, interferem. O que é que eu tenho a ver com a mulher ou a namorada ou a companheira da minha namorada? O que ela faz na casa dela é indiferente. O que é que eu tenho a ver com a vida empresarial do Sr. Primeiro-Ministro? No momento que está no Primeiro-Ministro, sim, tenho a ver, sim senhor. Mas enquanto não está Primeiro-Ministro, enquanto não é uma pessoa paga com os impostos das pessoas, não temos nada a ver com a vida profissional dele. Os senhores não têm nada a ver com a minha vida pessoal ou profissional. Não pagam impostos para eu ser pago. Os senhores só têm direito à minha vida pessoal e à minha vida profissional só. Pessoal não é bem assim. Se pagarem impostos e pagam o ordenado daquela pessoa. O rei Carlos III, infelizmente, tem que estar exposto na sua vida profissional, fundamentalmente, porque é pago com os impostos dos ingleses. Os nossos primeiros-ministros a mesma coisa. Não podem, a lei proíbe expressamente, em todas as legislações decentes, que os senhores interfiram na vida pessoal e na vida profissional das pessoas por causa dos vossos valores. Sim, os senhores têm os vossos valores, sim senhor. É a vossa cultura. Os outros têm outra cultura, qual é que é o problema? O estudante clínico, o estudante jurista tem que ter estas características. Mas quem é que vos encomendou o sermão? Os senhores são a Academia Sueca agora? Os senhores que querem revolucionar os costumes de 2000 anos de valores europeus, que somos o continente mais envolvido do mundo? Os senhores das tribos, dos países tribais,
dos países que acabaram de nascer é que vão ensinar direitos humanos e valores civilizacionais à Europa, que criou o Estado de Direito, a democracia, os direitos fundamentais, desenvolvimento médico, científico e tecnológico. Se não fôssemos nós a colonizar boa parte do mundo, onde é que eles estavam? Onde é que está a Capela Sistina? Onde é que está o Da Vinci? Onde é que está o Vaticano dos povos tribais que supostamente têm milhares e milhares de anos de cultura? Onde é que está a cultura, pá? Tem a cultura da tribo, e do álcool, e da toxicodependência, e da doença mental. São esses que nos vão ensinar? É só para saber. É isto que temos nos dias de hoje. Bom, já me entusiasmei. 486, não se entendem. Então, odeiam-se de uma maneira. Oi, Jesus. Ainda mais para concluir no isolamento de uma análise que, no âmbito da construção funcional sistémica como a de Jacobs, se afasta dos seus fundamentos sociais originários, propõe em substituição um entendimento que fica aquém da origem inspiradora de uma construção funcional sistémica como transposição de um esforço particularmente profícuo no campo das ciências sociais pela mão inicial de Luhmann. Porquanto, são palavras minhas, porquanto Jacobs queda-se na, salvo o devido respeito, eu estou sempre a dizer salvo o devido respeito, isto aqui, estou sempre com batatinhas porque eu gosto muito do professor Jacobs. Porque o mundo dos académicos foi toda a minha vida, os juristas, os filósofos, os psicanalistas, toda a minha vida, desde muito cedo, me via rodeado desta gente. Eu estou estupefacto. Eu sou machão, mas o pessoal sempre gostou de mim. Tanto o professor Pedro Luz, 6 anos, 4 vezes por semana, uma enorme simpatia um com o outro, conhecia-me, foi a pessoa melhor que me conheceu, como é evidente, fez-me psicanálise durante 6 anos, 4 vezes por semana. Eu fiquei desvanecido com os elogios que ele fez da minha pessoa ao professor Amal Dias. Este rapaz tem excepcionais capacidades para ser psicanalista. Foi o professor Amal Dias que me disse, quando eu comecei a fazer supervisão com ele. E eu não sabia. Conheço-me tão bem com estas parvoíces das gajas e dos egos. Um homem que foi fundador da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, que trouxe a psicanálise para Portugal, juntamente com o Francisco Alvim e João dos Santos. Um homem que foi supervisionado pelo Raymond Saussure, que foi analisado pelo próprio Sigmund Freud. Um homem licenciado em filosofia, em medicina, doutorado em psicologia clínica, especializado em psiquiatria, neurologia e, obviamente, em psicanálise. Uma enciclopédia ambulante. Um gentleman, filho de um cirurgião. Não viu que eu era isto, aquilo e aquilo outro? Os juristas e os filósofos e os penalistas das redes sociais é que me analisam? Então, mas eu fui analisar toda a vida pelos psicanalistas didatas e pelos supervisores e cheguei às redes sociais com 50 anos, tornei-me uma besta. É só para saber. Não sei se vocês estão a ver. É isto que temos. Estas pessoas são loucas do ponto de vista existencial, não são do ponto de vista psiquiátrico. Vivem naqueles delírios, naquelas fantasias. Eles é que conhecem a lei, eles é que conhecem o ser humano, eles é que conhecem a natureza humana. De onde é que está, como disse uma vez a um totoca em Portugal, onde é que fizeste o doutoramento, pá? Não tenho doutoramento, não acabei em ensino secundário. Exatamente. Não tem qualificações nenhumas. Isso tem, não dizem quais são, porque têm um medo que se pelam de serem apanhados no flagra, como é evidente, não é? Ou seja, estamos a falar de o oposto do Jacobs, o oposto do Roxin, como os senhores viram nas minhas lives há muito tempo. Mas o que é que faz na vida? O que é que faz na vida? Pois, então não está a dar o corpo às balas. Mas alguma vez tiveram um paciente à vossa frente? Alguma vez tiveram um psicopata à vossa frente? Alguma vez tiveram um pedófilo à vossa frente? Mas quem é que são os senhores? Quer dizer, vocês estão a ver, ou seja, estamos a falar de extrema esquerda e extrema direita, com muito pouca qualificação intelectual, mas completamente fanáticos, como é típico destes meios. Quanto menos estudos, ou mais etnocentrismo cultural, mais fanáticos vocês veem. Eu nunca tinha visto tanto fanático como deste lado do mundo, porque lá está, porque o multiculturalismo cria guetos muito grandes, porque as pessoas defendem-se muito na sua própria cultura, como é tão diverso, as pessoas, isto aqui, se não tenho os meus valores, estou lixado, tem que ser o que eles querem que eu seja. Isso na psicanálise é uma grande tese. Os senhores não podem ser o que os outros querem que os senhores sejam, os senhores têm que ser o que são. E o Lacan era brilhante, os senhores têm que assumir o sintoma. É o meu defeito, é o ego. Porquê é que é o ego? Atendendo que vim de um meio
que era só violência. Se os senhores não têm um ego do tamanho de uma montanha, não sobrevivem. Não sobrevivem, têm que ser fortes que nem uns touros. Obviamente que o ego vem daí, como é evidente, não é? Dir-me, está errado o meu ego? Está, claro que está. Exagero muito. Pois, às vezes tenho a mania que sou catedrático em 25 coisas. Sou um bocado show-off, sou um bocado show-off. É o meu sintoma, como dizia o Lacan. Assumo o sintoma. É a vida. É o meu defeito principal. Daí fazer-me um bandido é um bocadinho diferente, né? Ou seja, eu toda a vida andei de volta dos bandidos, tanto na batatada como a metê-los na linha do ponto de vista jurídico e até clínico. E nas redes sociais eles invertem o ónus da prova, percebem? É isto que é a política. A política é feita nas redes sociais nos dias de hoje. Vai ser bonito, vai ser bonito. O meu futuro é no Sudeste Asiático, como tal, o Ocidente está entregue a si próprio. Não tenho nenhuma vontade de... porque eu conheço-me, eu sei o que a casa gasta quando o pessoal estica a corda comigo. Por isso, como sabem, por isso isto aqui só mesmo um maluco, é que dá para esse petitório, não há hipótese. Não querem chegar a um consenso, estão numa guerra civilizacional tremenda entre uns e outros. E vai partir por completo. Vai haver guerra civil? Não, mas vai haver muito homicídio. Vocês vão ver. Para concluir esta partezinha, porquanto Jacobs queda-se na, salvo devido respeito, redutora compreensão do direito como sistema fechado, encerrado em si mesmo, apodíctico nas respostas aos desafios de uma complexidade exterior lhe imponha. Eu aqui sou de Yurko Jacobs e foi isto que eu vi nas redes sociais. Tem a certeza, o apodíctico é uma expressão do Kant, é a certeza absoluta. Lembra-se dos meus dizerem certeza absoluta e sintética? Vem daí, os juízos sintéticos a priori do Kant. O apodíctico é uma certeza dogmática. As pessoas têm a certeza absoluta que conhecem o Heidegger dessa maneira, que conhecem o Freud dessa maneira, que conhecem o Código Penal dessa maneira, que me conhecem a mim dessa maneira. Então, toda a vida eu andei no mundo da psicanálise, tanto como estudante, como docente, como clínico, como analisando, e todos os meus colegas, todos os meus confrades, todos os meus superiores e supervisores eram todos totós. Nas redes sociais é que temos os psicandidatas, é que temos as pessoas catedráticas. As redes sociais tentam transformar as pessoas de bem em bandidos, porque eles são bandidos, porque eles andam no delírio, porque eles são extremos, extrema esquerda ou extrema direita. Às vezes têm noção disso, não creio, porque é uma bolha. Creio que há aqui muito delírio sem se aperceberem. Creio eu, é a minha sensação, é demasiado ódio, é demasiada agressividade, não conhecendo as pessoas de lado nenhum. É um psicopata puro, mas porquê? Eu perguntei isso muitas vezes aos psicopatas, mas porquê é que é tanto ódio por X? E eles nunca me souberam responder. Não sei, mas é esse ódio psicopático. Querem a morte da outra pessoa, do ponto de vista profissional, existencial, social, desportivo. Não sei fazer karaté, não sei trabalhar, não sei pinar, não sei viver, não sei pensar, não sei nada. Estão a ver este ódio psicopático do ódio? O homem tem que morrer em todos os níveis, sociais, profissionais, pessoais e existenciais. Isto é psicopatia pura, é um ódio avassalador quando não conhecem a pessoa de lado nenhum. Se a pessoa lhes fez mal anteriormente, eu até percebo isso, não é? Agora, por ideias políticas, por umas bocas parvas, por conversa de caserna, quererem a morte de outra pessoa, isso é psicopatia. Eles têm noção disso? Não creio. Como na política ativa, não creio que o Bloco de Esquerda e o próprio, os elementos mais radicais do Chega também tenham noção de quão odeiam o outro lado. E querem, como veem, é uma agressividade avassaladora. Se cruzam na Cova do Moro no meio da noite, é mesmo faroeste, tiram da pistola, quer dizer. Enfim, o que é que se há de fazer? Por isso, para concluir, resultando contraditório, na verdade, como uma compreensão assumida por Jacobs, que encontra o direito, especificamente o direito penal, um exemplo
de um sistema a operar na fronteira do output, como dizia o Luhmann. Em nota deste modo Costa Andrade, no sentido de que na obra, e com isto concluo, de Jacob se podem identificar duas concepções estratificadas do sistema jurídico-penal em que, se é verdade que Jacob começa por operar uma perspectiva de um sistema jurídico aberto, a verdade é que acaba por construir na base de um sistema fechado sobre si mesmo. E esta é a minha grande crítica a Jacob, tal como o professor Costa Andrade diz, é o que eu penso. Os senhores ficam fechados no vosso próprio sistema de pensamento, como Jacob se faz. Pois, isso é uma ortodoxia, um dogmatismo avassalador. Peço os maluquinhos nas redes sociais e peço os maluquinhos que eu vi toda a vida na Cova da Moura e outros desafios. Os senhores aprendem é com os Aristóteles desta vida, com os Sigmund Freud desta vida, com os Ricoeurs desta vida, ou com pessoas que servem de ponte para eles, que são uma pessoa como eu. Os senhores vão aprender com criminosos, com pessoas que cometem crimes para defender os seus valores morais. Mas desde quando a ética do Aristóteles é subjetiva? Ou do Kant? Desde quando? O professor Pinto Bronze era brilhante nesse aspecto. A autonomia da vontade em termos éticos é sempre dogmatismo. A autonomia da vontade é que é, obviamente, legítima. É a vossa ética que manda. Mas os senhores são quem? O Papa Francisco? O Papa Bento XVI? O Papa João Paulo II? O Papa Leão XIV? Mas quem é que tem legitimidade para aprovar moral e bons costumes aos outros? Quem são os senhores para aprovar a vossa ética às outras pessoas? As outras pessoas têm as culturas delas, têm as religiões delas, têm os valores deles. Qual é que é o problema? Se o Código Penal nada diz, são pessoas de bem de toda a vida, porque é que os senhores querem fazer pessoas de bem bandidos, pá? Porquê? E é que está. Diz umas piadas de mau gosto e é politicamente incorreto. E desde quando é que isso é um ilícito penal? E desde quando é que isso não é aceitável num Estado de Direito Democrático? Que as liberdades civis, políticas e religiosas são completamente legítimas. Um muçulmano não tem uma conversa muito mais misógina que eu, milhões de vezes. A religião dele assim o permite. Como é evidente. Vocês não veem o discurso que a Mariana Mortágua tem sobre os homens heterossexuais? Uma coisa assoladora. O comunista chinês não tem um discurso muito mais duro do que eu, com questões políticas muito complexas, inclusive orientações sexuais várias. Se eu defendo os homossexuais e as mulheres, sempre defendi toda a vida. Isso, nos rurais urbanos, coitados, estão sempre, enfim, a ser discriminados, tanto o feminino como o homossexual, porque lá estão, são percepcionados como fracos pelos brutos. Não somos todos iguais, como é evidente. Mas não. Atenção, é isto a política de hoje. Hein? Ficamos por aqui, vamos para o Código Penal um bocadinho, e depois para o Código de Processo Penal, e com isto concluímos. Tínhamos ficado na nota 14 do artigo 71, terminação da medida da pena. Tínhamos ficado justamente aqui no Código do Tribunal de Relação de Lisboa, no sentido de considerar antecedentes criminais que se verificam à data do cometimento de crime, mesmo que tenham sido cancelados no decurso do processo, o acórdão de Tribunal de Relação de Guimarães, 9/11/2020, em coletânea de jurisprudência, no sentido de ponderar, como elementos caracterizadores de personalidade, condutas anteriores do arguido que tenham sido objeto de existência de queixa homologada na sentença após a fixação dos fatos provados, arquivamento em caso de dispensa de pena ou suspensão provisória do processo. E ainda mais amplamente, figura dias 1993-253. Pela mesma razão, devem ser entendidas as penas já prescritas, mas não os factos já prescritos. Engenheiro Zé Luís, prescreve sim senhor. Porquê? Exatamente pela mesma razão que eu me queixo tanto nas redes sociais. Não se pode perseguir as pessoas em qualquer instância. O Ministério Público pode perseguir, entre aspas, para fazer uma acusação, mas tem um tempo, e depois prescreve, porque senão é a polícia política e é a rede social, persegue a pessoa para sempre. Não podem fazer isso, a lei proíbe claramente, não podem perseguir as pessoas. Não gostam deles, discordam deles, levem-nos para o tribunal. Não podem perseguir as pessoas. Se estão a perseguir as pessoas, estão a cometer um ilícito penal muito grave. Se for com a pessoa errada, vão apanhar um Crise, vão apanhar um Marco Aurélio, vão apanhar esse tipo de pessoal, como é evidente. Acaba muito mal sempre, como é evidente, não é?
Eu nunca tinha visto tanto ilícito penal como nas redes sociais. Nem na Cova da Moura. Nunca tinha visto. É uma coisa impressionante. Mas eles é que sabem. Eles é que têm o Código Penal de manhã à noite. Está bem. E este é de doutoramento. Está bem, sim senhor. Qual foi a média na parte de correr de doutoramento? Foi 20? Não. Só para saber. Pela mesma razão devem ser entendidas as penas já prescritas, mas não os fatos já prescritos, concordando com a prescrição da pena Figueiredo Dias. Sim, o professor Figueiredo Dias concorda com as prescrições das penas. Que nós não gostamos que o Sócrates tenha crimes a ser prescritos. O Ministério Público tem que provar, tem que demonstrar os indícios fortes, como se diz, indícios fortes e seguros, em termos de despacho de pronúncia e despacho de acusação, como é evidente. Se não consegue provar, chapéu. Vai avançando o tempo, a lei penal no tempo, prescreve, como é evidente, prescreve. Tem de prescrever, não pode ser extrema esquerda e extrema direita das redes sociais a perseguir as pessoas. Os senhores não podem perseguir as pessoas. É gravíssimo. Não é o stalking, não é o assédio moral profissional, não é o cyberbullying, não é a denúncia caluniosa. A perseguição psicológica, a perseguição física é mesmo muito grave do ponto de vista do Código Penal. É muito pior do que qualquer dos ilícitos que eu aqui vos referi. Porque a pessoa tem uma espada de Damocles. Qualquer coisa que os senhores fazem tem ali um bufo de tapete atrás. Isso é gravíssimo do ponto de vista do Código Penal. É talvez a maior exclusão de culpa da minha parte. Ou seja, isso, quando um juiz de direito vê isso, pois com certeza tinha que reagir da maneira que reagiu. Sim, porque se a perseguição é muito severa, a judicatura, a lei penal e a doutrina sabe perfeitamente que, isto tinha que acabar. Se há perseguição efetiva, é um crime muito grave no Código Penal. Como é evidente, não é? Está bem, José Luís, é por isso que o Sócrates também vai andando, não é? E discordando, Figueiredo Dias, 193703, e discordando quanto à prescrição de procedimento criminal, mas desta forma pondo em causa o princípio da presunção de inocência. A existência de antecedentes criminais relacionados com a prática do crime sub judice é uma circunstância agravante a ponderar a título das necessidades preventivas do agente, e tanto mais agravante quanto mais próximo se encontrar no tempo, funcionando a circunstância modificativa, ouçam bem esta palavra, esta expressão, peço desculpa, esta frase, funcionando a circunstância, modificativa, agravante da reincidência, não deve agravar-se a medida concreta da pena com base nos antecedentes criminais do arguido. Não deve agravar-se a medida concreta da pena com base nos antecedentes criminais do arguido. Contra a minha colega de doutoramento, Maria Helena Cabral Suzano. Um grande beijinho para ti, cara amiga, Maria Helena Cabral Suzano, que foi aquela que, como cruzei no avião, e cruzei-me no avião e fui lá atrás, um avião de Frankfurt para Lisboa, na primeira classe. Ela foi lá em baixo, lá atrás na económica com a Ana Gomes, no mesmo avião, e eu fui lá cumprimentá-la. Esta é a minha Ana Cabral Suzano, foi a minha colega de doutoramento em Direito, e lá está, já era juiz de Direito, era a minha colega de doutoramento. Eu não sei se os estão a ver quem é que são as pessoas das redes sociais. Uma pessoa ficar maluca. Ou seja, o meu mundo, os académicos, os juízes, os políticos, os portas, e depois os que cometem crimes contra os outros é que são os moralistas. Não sei se estão a ver a completa loucura que as redes sociais vivem naquele mundo virtual, que acham que são alguém, quando os outros é que são alguém que andam nestas vidas de grandes responsabilidades e de grandes estudos e grandes, dinâmicas profissionais. Não. Os merdas dos merdas, as redes sociais, atacam, obviamente, como dizia o Pascal, como o imundo a mão lodo, não é? Atacam tudo o que é bom. Psicopatia pura, não sei se estão a ver. Enfim, eu na Suzano, 2012, 111. Ficamos por aqui. O vídeo já vai muito longo, isto se calhar ainda vai andar para o torto. Vamos para o Código de Processo Penal um bocadinho.
E o vídeo já vai muito longo. Se não fosse o telemóvel novo, já tinha estourado com a bateria. Não vou fazer mais vídeo nenhum hoje, acho que já falei demais. Eu também, de certa forma, eu continuo por aqui porque... Mas não gosto de nada, fica uma dor a cabeça, estou sempre a reviver realidades muito desagradáveis. De certa forma, acho que é um dever meu também, como diz o Kant, a liberdade é fazer o que não se gosta e o que não se quer. O que não se quer, verdadeiramente, é o que o Kant diz. Acho que é um dever meu de proteger provavelmente a juventude, não tenho dúvidas nenhumas, juro-vos, não gosto de jurar porque não sou crente, mas perceberam, pela saúde da minha mãe e pela memória do meu pai, eu não tenho dúvidas nenhumas e percebo um bocadinho de psicopatia, como sabem, que a esmagadora maioria das pessoas nas redes sociais são psicopatas. Só não cometem homicídios porque são fracos fisicamente. São pessoas que antigamente estavam nestes grupos muito discriminados e que nunca alcançaram uma robustez física ou intelectual. Porque os psicopatas assassinos puros, esses são fortes, fisicamente e também intelectualmente, por mais que me custe dizer. Estes são os psicopatas fracos, que são perigosíssimos, porque o homem fraco já é perigosíssimo. Então um psicopata fraco, bem, por isso é que é tanto ódio, entendem? Mas enfim, cá se faz, cá se paga. Capítulo 3 da produção de provas, artigo 340, princípios gerais. Se o Tribunal considerar necessária a produção, Código de Processo Penal, se o Tribunal considerar necessária a produção de meios de prova não constantes da acusação, da pronúncia ou da contestação, dado isso conhecimento com a antecedência possível aos sujeitos processuais e falo constar da acta. Número 3, sem prejuízo, lá está o meu telemóvel, isto deve ser por causa da bateria, está mesmo a ficar quentinho. Já vai muito longe o vídeo. Luciano Lopes, um grande abraço para si. Sem prejuízo do disposto no artigo 328, número 3, os requerimentos da prova são indeferidos por despacho, quando a prova ou o respectivo meio forem legalmente inadmissíveis. Número 4, os requerimentos da prova são indeferidos se for notório que A. revogada, B. as provas requeridas são irrelevantes ou supérfluas, C. o meio de prova é inadequado, de obtenção impossível ou muito duvidosa, ou D. o requerimento tem finalidade meramente dilatória, que é o que o Sócrates é especialista com os seus expedientes dilatórios. Será bem, está na lei. Mas, enfim, não se pode ter tudo. Por isso, ficamos por aqui. O vídeo já vai muito longo, eu não consigo ver o tempo que tenho isto coberto, não é? Porque, enfim, a pessoa é muito triste numa democracia, num Estado de Direito, em pleno século XXI, uma pessoa como eu, tenho que ter estes cuidados, não é? Quer dizer, diz tudo acerca da política dos diretores. Sempre foi, não é? Sempre foi assim, ao que parece. Eu é que não sabia, quer dizer, eu sempre vi o lado bom da política, nunca vi o lado mau. É a vida. Se calhar, se tivesse tido um cargo público, teria visto. Andurava lá 2 semanas como ao Salazar, dava uma cabeçada na finha do ia-me embora. Provavelmente era o que acontecia. Estou mesmo a ver. Vamos mesmo a ver, infelizmente. Provavelmente era o que acontecia. Para concluir, onde é que nós estamos? No artigo 127 do Código de Processo Penal, também ficámos aqui, lei da prestação de prova. Vou só ler a nota muito longa, a nota 16, decisão sobre o mérito do processo penal, a linha, peço desculpa, outras decisões do processo penal, a linha B, decisão de pronúncia, a irrecuabilidade da decisão da pronúncia não viola a presunção de inocência, as garantias de defesa e igualdade de armas, acordo Tribunal Constitucional número 3187, que incidiu sobre o artigo 390, número 2, segunda parte do Código de Processo Penal de 1929, o de Salazar, e o do Acordo Tribunal Constitucional número 26594, que incidiu sobre o artigo 310, número 1 do Código de Processo Penal. Havendo acusação pública prévia à pronúncia
e o Código Penal Constitucional número 30 de 2001, havendo acusação particular prévia à pronúncia, mas viola a presunção de inocência e a limitação do direito de recorrer de despacho de pronúncia a réus presos e calcionados, Acórdão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Poitrimol versus França, 13 de 11 de 1993, mas contra o Acórdão do Tribunal Constitucional número 35391, em relação aos artigos 647, parágrafo 4 e 371, corpo do Código de Processo Penal de 1929, o Código de Processo Penal do Dr. Salazar, como dizem as duas famílias de dinheiro, que são também muito complicados com a política, enfim, quando continuam a ter os grandes privilégios, mas enfim, é um bocado esquisito. Vou só concluir o artigo 408 do Código de Processo Penal, que é, como sabem, recursos com efeito suspensivo para acabar este. Nota 8, que é a última, não, e com isto concluo, já é muito longo o vídeo, é a vida. Hoje estava com vontade de falar, porque não sei se amanhã faço um vídeo, mas vou estar aqui um tempo largo sem fazer vídeos. Até vai-me fazer muito bem não andar por aqui, porque não consigo lidar com gente. O psicopata que se fala meia hora ou 50 minutos é uma coisa. Outra coisa é os seus estarem num meio em que, enfim, é uma cova de namora, quer dizer, é um Rio de Janeiro, a favela da Maré. Em cada esquina é uma pessoa com uma pistola atrás dos senhores. É uma coisa, enfim. Eu não sei como é que os miúdos de hoje que estão nas redes sociais, por isso é que vê os miúdos tão esquisitos. Não gostam de mulheres, por com certeza, né? Não gostam de mulheres, não gostam dos carros, não gostam das lutas, gostam do quê? Quer dizer, a gente olha para eles muito beatos, muito religiosos, eles muito extrema-direita, elas muito extrema-esquerda. Porquê? Porque estão completamente radicalizados pelos dois lados. Estão a ver? E eu é que sou mal da fita a querer dar-lhes valores do Aristóteles e do Código Penal. Também, só para saber. Enfim, não havendo este nexo de dependência lógica e valorativa entre a decisão recorrida e os atos subsequentes, o recurso do artigo 407, número 1, tem efeito suspensivo dos efeitos da decisão recorrida, em face do referido princípio constitucional. A segunda parte do artigo 408, número 3, não constitui apenas uma regra subsidiária, ela representa a regra de que se excepcionam os ditos casos da primeira parte do artigo 408, número 3, em que se verifica a referida dependência lógica e valorativa. Tem efeito meramente devolutivo, todos os recursos que não previstos nos números 1 e 3 da presente disposição. Portanto, pode haver recursos que subam de imediato, como já falei, mas com efeito meramente devolutivo, como por exemplo o recurso da aplicação da medida de coação do arguido. Número 10, e isto concluo, anota ao artigo 408, para explicar os recursos do Sócrates. O efeito do recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade é fixado nos termos do artigo 78 da lei número 2882 de 15 de novembro, mas em nenhuma circunstância o preso preventivo entra em cumprimento de pena se for interposto recurso para o Tribunal Constitucional. Como já vos disse, fiscalização concreta da constitucionalidade. Acórdão do Tribunal Constitucional número 116696 52497, Helena Mourão e Paulo Pinto de Albuquerque. Acabamos com o artigo 408 e ficamos por aqui. O vídeo foi muito longo. Amanhã não sei se faço vídeo, se não fizer não me vão ver por uns bons tempos. E caros amigos, não deixem os vossos filhos sozinhos nas redes sociais, por amor de Deus. Nunca vi, eu trabalho nos psicopatas há muitos anos, fiz 3 testes de doutoramento a estudá-los e a investigá-los. Eu nunca vi tanto psicopata como nas redes sociais. Vos garanto que os miúdos estão expostos a muito perigo se estão sozinhos nas redes sociais. São radicalizados tanto para a extrema-direita como para a extrema-esquerda, tanto para o Estado Islâmico, tanto para as maluquices todas que a gente vê, barbaridades, porque estas pessoas acham que a ética deles, a moral deles, por razões culturais, por razões etnocêntricas, pela puta que os pariu, são superiores
são melhores, estão certas em relação aos filósofos, aos psicanalistas, aos juristas, aos códigos penais, às DSMs, a tudo. Porque não gosto da personalidade daquela pessoa. É machão. Pronto, temos que ter todos piercing na rata para sermos pessoas progressistas e equitativas. Só para saber. Um abraço, muito obrigado.